Graça e paz a todos os que estão nos ouvindo aí no Brasil. Meu nome é Carla Šestak, eu sou missionária na Croácia. Provavelmente muitos de vocês já nos conhecem, já estão conosco em oração e no nosso sustento. Eu quero dizer que nós temos acompanhado essa situação de pandemia no Brasil e temos nos colocado de joelhos diante do Senhor em intercessão por toda a igreja brasileira, por toda a nação brasileira, clamando ao Senhor por sua misericórdia, clamando por renovo, por forças, clamando por toda a situação política. E esses dias eu tenho me lembrado do apóstolo Paulo. Ele é para nós um exemplo de como lidar, de como viver em situações desafiadoras, de perseguição, turbulências, em situação de medo, como é esse que nós temos vivido mundialmente. O texto de 2 Coríntios 11, Paulo ali apresenta um breve relato de coisas que ele passou. Ele fala de várias prisões, de vários açoites sem medidas, foi fustigado com varas, apedrejado, entre tantas outras coisas. E no texto de Filipenses, tão conhecido, capítulo 4, versículo 13, ele diz: mas tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero encorajar a todos vocês a poder dizer isso como o apóstolo Paulo disse: tudo posso. Sim, é possível passar por este momento e fazer isso fortalecido no Senhor. Esse é um momento de grandes riscos, irmãos, não só de risco físico, da saúde física, de ser contaminado pelo vírus, mas também riscos emocionais e espirituais. O medo, a insegurança, ela é humana, ela é até positiva para quando é usada, quando na medida certa nós a sentimos e nós a usamos para termos os cuidados que nós devemos ter nesse período, não é verdade? Mas se alimentado, esse medo pode chegar a um descontrole, pode chegar a se tornar pavor, e isso pode nos adoecer. Eu quero encorajá-los a fazer como o apóstolo Paulo, que falando sobre o assunto disse: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes em tudo sejam apresentadas diante de Deus as vossas orações e súplicas com ações de graça. Queridos, derramem diante do Senhor em oração, em súplica, todo medo, toda e qualquer emoção de ansiedade, de dificuldade em lidar com essa situação. Abra o coração diante do Senhor, coloque diante dele todos os vossos cuidados. Como o apóstolo Pedro nos disse na primeira carta, capítulo 5, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor está com vocês, o Senhor está atento e aguarda de vocês que descansem nele. Também esse é um momento que tantas vezes nós temos alimentado nossa mente apenas com os noticiários, apenas tudo em torno desse vírus, e o medo nos assalta, nos atemoriza. E eu quero lembrar-vos do que o apóstolo Paulo disse em Romanos 12, 2: transformai-vos pela renovação da vossa mente. É necessário que neste momento nós renovemos a nossa mente com a palavra do Senhor, para que possamos ser renovados e fortalecidos nele. Como diz o texto de Efésios 6,13, por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Isaías 40, 29, ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Efésios, novamente, 6:10,
fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. O salmista, no Salmo 105, diz: recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Sim, esse é um período de problemas, de escassez, de doença, de tribulação, seja de origem humana ou da parte de Deus, mas esse, queridos, é um período que o Senhor usa para nos chamar, para nos aproximarmos ou nos reaproximarmos dele. Períodos como este sempre são um período de chamado do Senhor para que nos voltemos para ele, para que estejamos diante dele. E ele assim poderá nos renovar, poderá nos fortalecer, poderá nos dar ânimo, poderá nos dar o consolo, o conforto e a direção para todos os momentos. Ele poderá guardar a nossa mente, o nosso coração com a sua paz que excede todo entendimento. Ele poderá nos dar a alegria do seu espírito e novas forças para atravessarmos esse momento. Mas é preciso que eu e você o busquemos, nos derramemos diante dele em oração, busquemos a sua palavra e permitamos que ela renove a nossa mente. A minha oração é que o Senhor os fortaleça, os renove, os assista nesse momento e que vocês sejam renovados no Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu quero me colocar em intercessão mais uma vez agora pelos meus irmãos e por toda a nação brasileira. Eu quero clamar a Ti, Senhor, que Tu neste instante os visite com a Tua graça, com a Tua paz, com o Teu poder, com a renovação das Tuas misericórdias sobre eles. Eu quero clamar, ó Deus, que Tu conceda a eles a Tua paz que excede todo entendimento e novas forças para enfrentar, para viver este momento. Que a Tua luz, Jesus, brilhe neles e brilhe também através deles, em suas famílias e em seus círculos. Eu clamo a Ti, Senhor, pela Tua providência e pela manifestação do Teu poder e graça sobre a Tua igreja no Brasil, sobre todos os que estão no Brasil. Tenha misericórdia dos políticos e inclina o coração deles para fazer justiça, para fazer aquilo que é direito, para fazer aquilo que é bom. A Tua palavra diz que o coração do rei está nas Tuas mãos como água, Senhor, e Tu os inclinas para onde Tu queres. E eu clamo, inclina o coração dos políticos no Brasil para fazer aquilo que é bom e direito para aquela nação. Eu Te louvo e Te agradeço porque Tu estás conosco, Tu estás com Tua igreja no Brasil. E peço a Deus que Tu os abençoes assim, no nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe, queridos. Um grande abraço da nossa parte e sejam renovados e fortalecidos pelo nosso Deus. Ele está com vocês.